Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento a todos os ouvintes do Comboio Suburbano. Se a burguesia tem o Expresso de Meia-Noite, os trabalhadores têm o Comboio Suburbano. Para começar hoje, então, os nossos trabalhos com boa notícia, vamos começar com os agradecimentos, tendo em vista que nosso canal do YouTube conseguiu chegar à marca dos 100 inscritos no YouTube. Isso se dá graças à contribuição de vocês, à participação de vocês. Para aqueles que ainda não são inscritos, pedimos que o façam para também ajudar. Pode parecer uma marca irrisória, mas para um trabalho totalmente orgânico, de 4 pessoas, sem qualquer tipo de apoio externo, sem também grandes conhecimentos técnicos e práticos da coisa, pessoas imbuídas na intenção de levar o ponto de vista da classe trabalhadora para as pessoas. Para a gente é importante, quanto mais pessoas, maior o engajamento do canal, maior o número de pessoas podem acessar o nosso conteúdo, assim que for fazer buscas e coisas, vão dar de cara com o nosso conteúdo. Para a gente é importante, é o resultado de todo esse trabalho que a gente tem. Também outras coisas boas, outras boas notícias. Nosso episódio sobre o 11 de março de 75 atingiu a marca de 500 visualizações. Também o episódio do 25 de abril, nosso último episódio da semana passada, também está tendo um excelente desempenho quanto a visualizações. Lembrando que além do YouTube, nosso canal, Comboio Suburbano, temos nossa página no Facebook, Comboio Suburbano Podcast, estamos no Twitter, @comboiosuburba1, estamos também em todas as plataformas de podcast, Chromecast, o Spotify, enfim, em todas. Caso alguém não esteja em alguma delas, nos informe no nosso canal para a gente colocar nosso conteúdo nessa plataforma. Também temos o e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Nosso episódio hoje, estamos gravando no dia 2 de maio de 2020. Então, ontem foi o 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. Então, nosso debate será sobre a questão laboral, sobre trabalho. Novamente com o nosso time titular, eu, Lucas Faria, na apresentação, temos João Vilela, Igor Marques e Saul Pereira. Então, para contextualizar, já deixando a primeira pergunta para os nossos debatedores, é a situação global da questão do trabalho. Nós vemos numa perspectiva geral, né? Não regra, mas na maioria dos países, imensa maioria dos países, uma regressão nas últimas décadas bastante acentuada da questão dos direitos trabalhistas. Parece que as políticas do mercado são cada vez mais intensivas, são cada vez mais predatórias no sentido de romper com os direitos e potencializar a exploração dos trabalhadores, né? Se durante algumas décadas nós tivemos aquela política do Estado de bem-estar social, o Estado social, o welfare state, no sentido de ter uma classe operária com uma série de garantias de direitos, de regalias, coisas do tipo, por mais que ela ainda fosse explorada, mas que ela ainda gerasse lucros avassaladores para a classe burguesa. Mais de um ano para cá, sobretudo depois da queda do campo socialista, agora sem entrar no mérito, não é nosso debate para hoje, mas ainda será colocado em algum episódio futuro, mas depois da queda do campo socialista, sobretudo da União Soviética, a política laboral, a questão dos direitos dos trabalhadores estão sendo cada vez mais atacadas. Então vamos começar com o Saul, então, para ele colocar a opinião, o panorama dele sobre essa questão mais global, mais geral, acerca dos direitos trabalhistas e do trabalho em si. Muito boa tarde a todos. A questão dos direitos laborais atualmente e do que é que hoje representam os direitos laborais, tu já puseste aí uma boa parte do contexto, principalmente no Ocidente, principalmente no mundo ocidental e na esfera ocidental.
que é basicamente essa. Portanto, a partir não só da queda do Bloco Soviético, mas a partir da ascensão da dupla Reagan-Thatcher na política internacional. Portanto, quando a política dessas duas personagens começa a fazer escola e toda a teoria que eles traziam por trás começa a fazer escola, portanto, começa-se a fazer um desmantelamento fortíssimo de todas as garantias que tinham sido feitas até aí, em parte por um movimento laboral combativo, mas já muito pouco revolucionário, combativo, mas sempre reformista, e começa-se a fazer então esse desmantelamento, e exatamente por serem conquistas e categorias que tinham sido colocadas na governação dos países, principalmente ocidentais, por movimentos laborais que ou começaram já reformistas ou estavam na altura com praxis reformista, houve uma extrema dificuldade em reagir a um assalto tão forte, tão agressivo, tão virulento contra essas garantias, até quando, e isto tem a ver até com essa tal questão do mérito do socialismo real, dessa discussão que não é para agora, quando em muitas situações foi usado o exemplo ou a ameaça do trabalho da mão de obra barata chinesa, portanto um projeto revisionista, já na altura revisionista socialista, mas ainda com características socialistas, mas que tinha nas suas características ainda uma mão de obra barata que estava a absorver manufatura do Ocidente, e portanto conseguiu o Ocidente com isso criar uma alavancagem que lhe permitiu fazer esse quase desmantelamento dos direitos laborais a nível de praticamente todo o mundo ocidental. Depois disso, é interessante até ver na situação atual virem determinados iluminados fazer uma grande crítica ao que é o papel da China na política internacional, quando esse papel lhe foi dado exatamente pelo capitalismo internacional, pela direita ocidental, que queria desmantelar os direitos laborais que ainda existiam, e para isso usou essa reserva laboral da China e de países dessa esfera, da esfera do Sudeste Asiático, para o conseguir fazer. Isto para terminar, também só foi possível exatamente porque também devido a isto e também devido ao grau de agressividade com que a agressividade e velocidade, rapidez com que estes ataques foram feitos, o movimento laboral, não só ocidental como internacional, nunca mais conseguiu reagir como deve ser a essa situação. E nós vamos nos lembrar que isto às vezes é difícil para nós. Os anos 80 não foram há 20 anos, foram há 40. Portanto, os anos 80 já foram há 40 anos, e desde aí não há praticamente, e eu espero bem gostava que houvesse alguém que me pudesse corrigir, não há praticamente uma revanche laboral de monta, uma resposta do movimento laboral de monta desde o início do desmantelamento do welfare state pelos pensadores neoliberais. Não existe, não há uma resposta. As únicas respostas que existem são espúrios projetos reformistas com alguma mensagem, às vezes uma estética e uma linguagem revolucionária, e há alguns projetos interessantes anti-imperialistas, mas que muitas vezes, infelizmente, até devido às tais contradições, têm
são muito baseados em colaboração de classe dentro do espaço anti-imperialista, têm dentro as tais contradições dentro do seu próprio projeto, que até vêm mais uma vez reforçar esse enfraquecimento de direitos laborais. Portanto, tudo isto leva a que atualmente os direitos laborais estejam cada vez mais atacados, cada vez mais fragilizados. Mais uma vez, não há respostas eficazes ainda, mas há respostas, há tentativas, isto tem que se dizer. Vamos aqui à questão, ao exemplo ocidental, portanto, ainda ontem há umas tentativas de impedir a reabertura tentada dos negócios nos Estados Unidos por via de uma greve, portanto, por via de uma greve a nível da logística, da Amazon e de outras grandes empresas. Há tentativas de fazer isso, há tentativas de reorganização laboral dentro, por exemplo, do espaço imperial dos Estados Unidos, mas mais do que isso, essas tentativas existem, têm todas as contradições que estão inerentes a uma tentativa de mobilização laboral dentro de uma sede imperial, mas também, mesmo elas são muito fracas ainda, e no resto do mundo também há muito pouco que possa fazer essa resposta. E sem essa resposta, sem um movimento laboral organizado, que consiga organizar greves, consiga organizar desobediência civil, consiga se defender diretamente do aparelho repressivo do Estado, não é votando em senhores simpáticos que se vai conseguir que essa situação, que se consiga inverter de alguma maneira esse desmantelamento dos direitos laborais. Obrigado, Saul. Próxima questão vai para o Igor. Igor, dentro então desse contexto global que a gente está fazendo sobre a situação laboral, então, de acordo com aquilo que a gente já conversou, eu e o Saul, então a ideia que a gente tem é que um trabalhador hoje tem menos direitos, e tendo menos direito tem pior qualidade de vida e pior condições de consolidar, comprar uma casa, constituir família, ter um espaço seu nessa questão da moradia, do que há décadas atrás. Mesmo com todo o avanço tecnológico, que inclusive que o Saul fez o favor de lembrar a minha idade, falando que os anos 80 já não foram há 20, foram há 40 anos atrás. Obrigado, Saul. Você concorda, então, que um trabalhador hoje ele tem pior qualidade de vida e de trabalho do que há anos atrás, ou não? E qual que é a tua percepção? Bom, saudações a todos. Eu vou começar só por dar aqui uma opinião em relação ao que o Silvio estava a dizer do início, enfim, do desmantelamento mais geral dos direitos laborais. Na minha opinião, até ainda é um bocadinho antes do thatcherismo. É ali na crise do petróleo de 73, quando o petróleo começa a encarecer, começa a deixar de haver petróleo barato. Aliás, a década de 60 depois tem, mais tarde, em 77, salvo erro, a crise energética também. Mas quando deixa de haver petróleo barato, a maximização de lucros vai ter que ser feita, e obviamente é feita às custas dos trabalhadores. Vamos ter que voltar aqui ao início e perceber o contexto em que existe um Estado Social, e um Estado Social que foi garantindo ao longo de algumas décadas um mínimo de bem-estar de trabalhadores. E esse contexto todos nós sabemos, aparece no final da Segunda Guerra Mundial, em que de repente aparece um oceano de dinheiro para os Estados Unidos, isto falando só exclusivamente da Europa, e do Ocidente, se quisermos. Portanto, de repente aparece um oceano de dinheiro, os Estados têm que se recompor. E têm que se recompor sabendo da burguesia que havia uma classe que estava, em alguns casos, literalmente armada, não é? Como, sei lá, em França ou em Itália,
Noutros casos, não estando armada literalmente, estava, pelo menos metaforicamente, na medida em que havia uma potência, uma superpotência, quem era a União Soviética, que tinha acabado de ganhar a guerra. Portanto, havia uma oposição e tinha de haver concessões da burguesia ao campo do trabalho. Entre essas concessões vieram os progressivos aumentos salariais, que essa foi uma realidade que é uma realidade que hoje já praticamente não existe. Hoje já não, já são pouquíssimos os setores laborais onde ainda existem aumentos salariais, com subidas de escalões, etc. E isso era uma realidade na Europa. Não direi 100% do mundo do trabalho, mas era uma realidade transversal até à década de 70, 80. A questão, como disseste bem, a questão da habitação também, enfim, aquilo que nós conhecemos como o Estado Social. O Estado Social é não mais do que uma cedência da burguesia nesse sentido, e uma cedência feita porque há, de facto, um medo que o esvaziar das condições materiais, das condições de vida material da classe trabalhadora, leve enfim, um crescimento de posições revolucionárias ou próximas de serem revolucionárias. Aqui um pequeno parênteses, não por acaso, o primeiro modelo de Estado Social que existe é um modelo altamente reacionário ainda na Alemanha do final do século XIX. Portanto, neste contexto, efetivamente os direitos laborais, o mundo laboral a partir da década de 60, vai perdendo condições materiais, porque depois, enfim, há aquelas questões financeiras, há uma subida brutal da inflação, ou das inflações das moedas do Ocidente ao longo das décadas seguintes. Aliás, basta ver o caso português, em que eu lembro-me, nós somos todos mais ou menos da mesma geração, portanto, os nossos pais têm todos mais ou menos a mesma idade, e todos nós nos lembramos dos nossos pais dizerem, pois, eu em 1980 ou 82, fosse o que fosse, ganhava de salário, e era um salário, enfim, médio, não era propriamente um salário de miséria, ganhava tipo, sei lá, 40 contos. 40 contos são 200 euros hoje. Portanto, para termos ideia do que é que sobe a inflação. Aliás, 40 contos, 10 ou 15 anos mais tarde, portanto, a meio dos anos 90, 40 contos já era um valor, enfim, já muito distante do valor que tinha tido no início da década de 80. E para termos, portanto, esta questão da inflação também é importante, porque depois o valor da retribuição do trabalho, portanto, o valor dos salários, obviamente não vai acompanhar, nunca acompanhou, como é evidente, a subida dessa mesma inflação. Ao lado de tudo isto, portanto, desta erosão das condições materiais, a própria questão dos direitos. E aqui os direitos, já não falamos só na questão enfim, do melhor salário, ou até do horário de trabalho, que de repente depois também deixa de ser uma bandeira até dos sindicatos, mas já lá vamos. Vem toda uma outra série de desmantelamentos até desses direitos. E desde logo a questão da segurança laboral, da segurança dos contratos, da passagem de contratos, enfim, a termo, para efetividade nas empresas. Isso ao longo dos últimos, não sei, 20 anos, 20 ou 25 anos, é uma coisa absolutamente, é um vendaval de precariedade que vai varrer o Ocidente, em particular, com particular incidência, nas faixas etárias mais baixas, nos jovens. Ao mesmo tempo, um aumento brutal também do desemprego. Para termos uma ideia, o desemprego em Portugal, no início dos anos 90, era residual, quer dizer,
Eu recordo-me em 90, não sei, 94 por aí, ou 95, de se falar em taxas de desemprego e que já na altura levantavam algum alarme, que eram taxas à volta dos 4, 6%. Pá, 4, 6% é quase pleno emprego na nossa perspectiva atual, não é? Curiosamente, em Espanha ao lado, já na altura, ali no Estado espanhol, eram mais de 20% de desempregados. Pronto. Havendo, portanto, esta erosão do ponto de vista material e do ponto de vista também dos direitos, até dos direitos mais, enfim, subjetivos dos trabalhadores, depois não há, e pegando aqui na parte final da intervenção do Saúl, não há de todo um campo operário, um campo sindical que permita fazer essa, e pegando na expressão bem legítima do Saúl, essa revanche do trabalho, porque não existe, de facto, aqui no Ocidente a última grande vaga de lutas laborais terá sido eventualmente ali dos mineiros e operários ingleses nos anos 80. E depois disso, enfim, há um fogacho aqui, outro fogacho ali, mas enfim, de um modo geral, nós nós temos o exemplo da crise da década passada, em que de modo nenhum a essa crise correspondeu um ascenso primeiro um ascenso até quantitativo das forças sindicais e um avanço subjetivo, portanto, um avanço das posições dessas mesmas forças. Portanto, não há a classe, isto para resumir e para concluir, a classe está totalmente isolada no sentido em que, de um lado, já não tem, como teve há 40 anos, um Estado que ainda ia dando alguns direitos e ainda lhe ia garantindo um nível de vida minimamente decente, através de vários instrumentos, e também não tem um setor político do seu lado que lhe garanta nem que seja, enfim, utilizando aqui uma categoria idealista, nem que lhe garanta nem que seja a esperança num dia, em tempos melhores. Obrigado, Igor. Então, nós já viemos discutindo que a situação não vinha boa nas últimas décadas, que se antes até o Igor fez um recorte mais pessoal no sentido de que a geração anterior tinha aquela coisa do casar, começar a trabalhar, casar, constituir família, aí compra uma casa, enfim, vai construindo a vida até ter uma reforma e não sei o que. Isso é um padrão de vida que a nossa geração já não vislumbra da mesma forma, que dificilmente você consegue comprar uma casa, muitos vivem de aluguel, o vínculo empregatício não existe, aquela coisa de você entrar numa empresa com 18 anos e sair só na reforma, também não existe, porque você já está vinculado a uma empresa de trabalho temporário, você pinga de projeto em projeto, você se esgota, se já não aguenta uma situação numa empresa, vai para outra onde a situação é semelhante ou igual, e ao invés de haver uma resposta, né, a essas contradições que a ordem burguesa impõe no seu atual estágio, o que se vê mais proliferando, mesmo no senso comum, é a ideia do empreendedorismo, às vezes você está numa empresa que tem um grau de superexploração, você tem horário para entrar, não tem hora para sair, mas você tem uma sala de refeitório com doces ou com refrigerante, ou que você tem tempo para jogar matraquilhos ou qualquer merda do tipo. Agora a gente vai falar com o Vilela, a sua impressão sobre essa situação, sobre a total a ideia de que tudo aquilo que existe enquanto mercadoria que é feito, tudo bem que é uma ideia muito ocidental,
primeiro-mundista até diria, de que o trabalho acabou, de que não existe mais aquela coisa do operário clássico, da fábrica, que esse tipo de vínculo de trabalho já não mais existe, que isso é uma coisa ultrapassada. Então, para o Vilela, quais são as suas impressões sobre isso e encaixando com esse debate que a gente está fazendo? Por favor, Vilela. Bom, com saudações do confinamento, toda a gente que nos estiver a ouvir e a vocês os três, pá, é assim, relativamente a essa questão, eu acho que, e pegando numa coisa que já foi dita quer pelo Igor, quer pelo Saúl, nós estamos nesta altura, no fim, no fim não sei, mas enfim, já estamos num certo ponto de chegada de um processo que começou então nos tais anos 70, ou seja, nós na altura tínhamos uma conjuntura que permitia alguma abundância para os trabalhadores, sobretudo ocidentais, e é conveniente sublinharmos que era sobretudo para os trabalhadores ocidentais e que era já agora às costas dos trabalhadores do terceiro mundo, do chamado terceiro mundo entre muitas aspas, dos trabalhadores do sul global, não é? Como dizia o Fanon num editorial que ele escreveu uma vez para o jornal da FLN, a única maneira de haver real apoio à independência da Argélia em França é o dia em que o trabalhador francês, ou o pequeno burguês francês mais exatamente, não puder sair de sua casa, encher o seu tanque de gasolina que foi extraída por um argelino que trabalhou em condições miseráveis e ir dar um passeio pelos campos. Portanto, havia uma situação de abundância material no Ocidente que era em boa medida garantida por uma divisão de trabalho, colonial ou neocolonial, em que amplas regiões do planeta eram regiões exploradas pelo Ocidente, que depois distribuía junto dos trabalhadores ocidentais umas migalhas do ponto de vista daquilo que era o roubo geral, mas enfim, eram migalhas que davam a impressão clara de que era possível viver numa sociedade capitalista e viver nessa sociedade capitalista com abundância. E essa distribuição era feita, e isso também já foi dito pelo Saúl e pelo Igor, não porque a burguesia ocidental é muito generosa e boazinha, mas porque de facto no Ocidente havia um concorrente, não é? Na Europa, sobretudo, havia um concorrente que era o Bloco Socialista, então era necessário garantir que as ideias comunistas não circulavam entre os trabalhadores ocidentais, e a melhor forma de garantir que as ideias não circulavam entre os trabalhadores ocidentais era precisamente através da distribuição de superlucro neocolonial, e por isso se fazem coisas como a Comunidade Económica Europeia, que hoje em dia aparentemente é a grande barreira contra o fascismo, de acordo com certos intelectuais de esquerda, e por isso se fazem uma série de medidas de Estado Social um pouco por toda a Europa. Há uma altura em que esta burguesia compreende uma coisa que era relativamente óbvia, mas que se calhar num primeiro momento não tinha condições, até do ponto de vista técnico, de fazer, que é nós podemos pura e simplesmente pegar nestas fábricas, onde estamos a pagar bons salários, aparentemente bons salários, aos operários alemães, aos operários franceses, aos operários italianos, aos operários ingleses, e levá-las para o Oriente. E lá pagaremos muito menos do que estamos a pagar aqui. E isso vai ter uma consequência, não só do ponto de vista da alteração da economia na Europa, mas também do ponto de vista da organização dos trabalhadores. Os trabalhadores estavam, desde há muito tempo, organizados porque havia organização nos locais de trabalho. Esse era o ponto fundamental da organização, era a célula da empresa, no caso dos partidos políticos, era a comissão de trabalhadores, era a assembleia do sindicato que se realizava na própria fábrica, que se realizava entre os trabalhadores propriamente ditos, ou seja, a organização dependia da existência do local de trabalho naquele sítio. Não havendo local de trabalho em Inglaterra, sendo levadas as fábricas de Inglaterra para o Oriente, de França para o Oriente, de Itália para o Oriente, etc., subitamente os trabalhadores que se encontravam todos os dias naquele local de trabalho, que discutiam política ali, que reuniam a sua célula de partido e a sua comissão de trabalhadores no local de trabalho, ficam sem forma de manter a sua organização. Ficam completamente desorganizados. E a reconversão económica que a burguesia faz, em que na Europa se deixa de ter uma centralidade grande da indústria, sobretudo da indústria pesada, e se passa a ter uma centralidade dos serviços, faz com que muitos trabalhadores entrem para áreas de trabalho onde não existia previamente nenhuma espécie de organização sindical,
entram até para áreas que são completamente novas, sei lá, os centros comerciais, os call centers, os restaurantes de fast food e por aí fora. Tudo isso são realidades laborais que não existiam ou que tinham pouquíssima expressão nos anos anteriores às décadas de 80, 90 e até do século XXI. E como os trabalhadores vão para locais de trabalho onde não existe previamente uma organização laboral, duas uma, ou constroem essa organização laboral do zero, e isso é um processo complicado, é um processo moroso, é um processo que pode, em alguns casos, não ser sequer execuível, porque, enfim, também já, precisamente por outras razões de que falava o Igor há bocado, porque depois também entra aqui a questão da precariedade e a questão da rotatividade da força de trabalho. Não se entra para a empresa X hoje em dia, para um call center qualquer, para um shopping qualquer, não se entra para lá com 18 anos e sai-se de lá com 65. As pessoas entram para lá, passado 2 anos vão para outro sítio qualquer e passado mais não sei quanto tempo há uma reconversão e saem, e isso leva a que se tenha uma situação bastante mais complicada para a organização de trabalhadores nesses locais. E mais do que isso entram também outros fatores, como, por exemplo, a desaparição do tal bloco que era o bloco concorrente do Ocidente, do bloco socialista. Não havendo o bloco socialista, não há nenhum medo, não há nenhuma razão para ter medo da circulação de ideias socialistas, porque até existem provas, entre aspas, históricas, de que as experiências socialistas não funcionam, que o socialismo não funciona. Tivemos, aliás, um episódio só sobre isso, só sobre os mitos do anticomunismo. E, portanto, como não existe essa concorrência, não existe a organização dos locais de trabalho, existe uma enorme rotatividade de trabalhadores, aquilo que nós temos, no fim, é a desaparição de qualquer capacidade até de reagir e de impor uma melhoria de condições de trabalho. Ao mesmo tempo que temos isto tudo, temos depois aquilo que estavas a dizer, que é a procura de soluções de tipo individualista, porque lá está, como não existe esta tradição. Os trabalhadores dos anos 50, 60 e 70, como é que se transformavam em trabalhadores sindicalizados, como é que se transformavam em trabalhadores que faziam greves e que faziam manifestações e que faziam concentrações à porta da fábrica? Não era porque tinham lido livros de grandes teóricos, não que alguns não os lessem, evidentemente, mas acima de tudo o trabalho que existia era o trabalho feito pelo delegado sindical lá na fábrica, feito pela sede do partido que fazia a sua propaganda dentro do local de trabalho. Se de repente os trabalhadores vão para locais de trabalho onde não existe nada disto, fica extremamente difícil construírem a sua consciência de classe. E como não a constroem, que soluções é que se lhes deparam? As soluções que a burguesia, mesmo dentro da própria empresa, nos vai apresentando, não só a solução da meritocracia dentro da empresa, do trabalha mais umas horas e faz mais um esforço e pode ser que subas de agente a supervisor e supervisor a coordenador operacional do raio que o parta. Não só essa ideia, mas também a ideia de que toda a gente pode, nesta sociedade, contrair crédito, construir a sua pequena empresa e ir subindo a pulso até ser o Steve Jobs. Quer dizer, estas ideias circulam ambas. A ideia de que é possível, por mérito, escalar na escada corporativa e que é possível, inclusivamente, criar uma empresa e ser um grande magnata com esforço e suor. Como não existe nenhuma organização laboral capaz de contrapor a isso, porque as organizações laborais que existiam foram liquidadas por esta reconversão económica que acaba com as fábricas, que acaba com os locais de construção de identidade de classe dos trabalhadores e os substitui por locais de trabalho onde está tudo por fazer, aquilo que nós temos lá está, é o império da ideologia burguesa e a inexistência de uma capacidade de resposta por parte dos trabalhadores. De maneira que aquilo que se nos colocaria neste momento é precisamente compreender isso, e seguramente discutiremos isso, como é que nós podemos dar o nosso contributo no sentido de reconstruir essa consciência de classe, de reconstruir essa combatividade num contexto que já não é o contexto de trabalho com alguma estabilidade e capacidade de saber que os trabalhadores que estão hoje na empresa estarão na empresa daqui por 10 anos, porque eles vão rodar diversas vezes e vão sair do país inclusivamente, porque até do ponto de vista internacional existe uma grande circulação de força de trabalho neste momento. Portanto, tendo em conta essas dificuldades, tendo em conta a dificuldade também da própria
do próprio bombardeamento ideológico que é feito dentro da empresa e fora dela, por parte da burguesia, é necessário compreender então como é que nós podemos fazer alguma espécie de resposta para conseguirmos parar o processo que está em curso. Obrigado, Vilela. Complementando o que você acabou de dizer, e para as pessoas que nos ouvem que têm menos aproximação com a teoria marxista e isso é um pouco novidade, é sempre bom lembrar que fazer o exercício que tudo aquilo que você vê, só basta olhar à sua volta e ver que tudo ali é um produto da natureza, ou criado a partir de alguma coisa, e que a partir do trabalho de uma classe trabalhadora foi convertida naquilo que você está vendo enquanto um produto acabado, enquanto uma mercadoria. Então, mesmo que às vezes aos nossos olhos, nós que moramos em países do centro, primeiro mundo, às vezes parece que o trabalho acabou, que a imagem do operário clássico já não mais existe, mas mesmo, por exemplo, a questão dos aplicativos para telemóvel, aquele aplicativo só funciona no telemóvel, ainda não há um ambiente virtual onde a pessoa acede na cabeça dela e ela tem acesso àquilo, ou seja, o trabalho existe e quem faz a roda do mundo girar ainda é a classe trabalhadora. E tudo aquilo que você veste, aquilo que você come, tudo aquilo que você usa, é tudo fruto de trabalho de uma classe trabalhadora que tem a sua força de trabalho explorada pela classe burguesa. Dito isso, então já entendemos, já debatemos o panorama mundial do trabalho hoje. Vamos transplantar então para a realidade portuguesa, começando com o Saul. O Vilela acabou já encaminhando um pouco essa questão, como Portugal se encaixou na comunidade europeia, e a partir daí houve um processo onde não só as condições laborais, mas a própria configuração do trabalho da indústria, do setor primário, foi substituído pelo setor dos serviços, onde essa questão da perda dos direitos, ela também é bastante acentuada. Eu vim do Brasil já há mais ou menos 5 anos, vindo uma realidade, bem nesse processo histórico, a situação lá no Brasil já piorou bastante, começando lá, é sempre bom dizer, do governo Dilma e os governos seguintes, apenas acentuar essa realidade, mas eu lembro que eu tive aqui um choque muito grande, como as condições de trabalho, não só em Portugal, mas na Europa em geral, mas mais em Portugal, eram bastante complicadas. Então, já para começar o nosso debate, transferindo para a realidade portuguesa, como é que você vê, então, hoje a realidade do trabalho em Portugal, Saul? Bem, a realidade do trabalho em Portugal acaba por resultar muito do que vocês já disseram aqui e da realidade política geral de como é que Portugal se inseriu na chamada divisão internacional do trabalho. Como tu estavas a dizer, e bem, relativamente à União Europeia e ao desmantelamento do tecido produtivo, portanto, de Portugal como sai de uma grande parte do mundo ocidental, mas Portugal vê essa situação ainda mais intensificada, sai o setor primário, a produção industrial, a produção, grande parte da produção agrícola, sai e é substituído entre aspas, porque isso nunca chega a substituir, mas por um setor de serviços, setor terciário, pelo negócio imobiliário, e agora, mais recentemente, pelo turismo e pelos serviços, portanto, no caso, até uma realidade não tão nova assim, mas cada vez mais presente em Portugal, que é um setor de serviços cada vez mais assemelhado, cada vez mais semelhante ao que era a indústria, não se calhar pesada, mas o trabalho industrial de chão de fábrica, que é os call centers massificados, os grandes centros de serviços em que, portanto, os trabalhadores de funções que até seriam consideradas há alguns anos
funções mais ou menos especializadas ou intelectuais, mas trabalham num modelo de produção praticamente proletarizado, basicamente, praticamente fordista, e Portugal, nessa situação, vendo a classe, fica sensível a toda essa fragilização do movimento sindical, porque esses novos setores económicos que se instalam em Portugal ou que ganham força em Portugal têm uma capacidade de sindicalização muito pouca, uma implantação do sindicalismo muito pequena. Call centers começa-se a ver mais recentemente, mas começa muito fraca. Setores dos serviços ainda menos, setores da restauração fraquíssimo. Portanto, todos esses as novas indústrias, digamos assim, turismo então, ainda mais, todas essas novas indústrias que se instalam em Portugal e que assinalam a assunção de Portugal ao lugar que a burguesia internacional lhe destinou, todos esses setores têm uma força sindical fraquíssima. E sendo assim, acaba por isso ter consequências ao nível de todo o tecido laboral português, permitindo-se um enfraquecimento, mais uma vez, cada vez maior, cada vez mais intenso dos direitos laborais em Portugal, e sempre com a ideia de que isso é que é necessário, isso é que é novo, isso é que é moderno. Portanto, não é preciso, já não precisamos de direitos laborais, todos estamos integrados num grande capitalismo em que toda a gente ganha, e há alguns anos parece que alguns ainda acreditavam que todos ganhavam, e depois, de repente, em 2008, veio uma crise, mais tarde veio uma troika, e agora, de repente, saímos da troika e vemos uma situação em que parece que este sistema em que nos considerávamos mais ou menos integrados e que até achávamos que, se Portugal fosse negociando mais ou menos bem e mal essa sua posição dentro de ser um hub de serviços e de ser um destino turístico, que até se conseguia uma coisinha, até se conseguia um quinhãozinho, mas agora com a nova crise relativa à pandemia, parece que isso também já não é bem assim. E tudo isto acaba sempre na mesma situação. Os trabalhadores com menos direitos, o capital cada vez mais a esmagar e a espremer do trabalho a sua margem de lucro, e Portugal cada vez mais, mesmo para o que se poderia chamar de uma burguesia nacional portuguesa, e portanto, podem rir agora sobre isso, mas o que se poderia ser uma burguesia nacional portuguesa, que também cada vez mais atirada a setores perfeitamente improdutivos e sem qualquer tipo de capacidade de criação de uma economia autónoma em Portugal. E, portanto, tudo isso resulta num panorama que nós conhecemos: precarização, flexibilização, e as pessoas sem terem a capacidade, cada vez mais sem ter a capacidade de constituir família, de ter uma vida estável em que possam fazer planos, e depois vem a direita dizer que a esquerda, com a sua ideologia de género, é que ataca a família. Sim, era interessante poder defender a família se a família tiver comida para comer. Obrigado, Saul. Bom, a próxima pergunta eu vou fazer para o Igor. Então, a gente já chegou, já entendeu que Portugal ocupa um determinado lugar na divisão internacional do trabalho, onde, no contexto europeu, se sobressai a questão dos serviços e do turismo. É possível garantir direitos? É possível que houvesse uma legislação laboral mais forte? É possível
que houvesse uma maior que o trabalhador em Portugal em geral tivesse melhores salários e melhores condições de vida de trabalho, mantendo o espaço que Portugal tem na divisão internacional do trabalho, que é essa questão dos serviços e do turismo? Bom, obviamente que não. Antes de continuar para a resposta em concreto à tua pergunta, deixa-me só fazer aqui um pequeno acrescento ao que tu próprio, Lucas, Claro, à estavas a dizer vontade. há bocado. Em relação à indústria enfim, e aos operários nos tempos de hoje. Tu dizias que a classe operária ainda é importante. Não, não, a classe operária não é, ainda é. É hoje mais importante do que algum dia foi, porque nunca houve tantas fábricas, nunca houve tantos operários como hoje, quer dizer, nunca se consumiu tanto como hoje, e os bens de consumo, obviamente, têm que vir, têm que ser produzidos, e são produzidos em fábricas. Nunca se consumiu e nunca se produziu tanto na história. Exatamente, É bom que se exatamente. diga. Portanto, hoje estamos no auge histórico da indústria e, obviamente, da classe operária. Em relação a Portugal, ou melhor, em relação à pergunta que me fizeste, assim, o Portugal tem desde logo um problema histórico. Podemos dizer que teve quase um azar histórico em começar a fazer o seu Estado Social. Aqui terei de voltar novamente à questão do Estado Social. Em começar a fazer e a construir o seu Estado Social em contraciclo com o resto da Europa. Portanto, o Estado Social português começa a ser construído em 74, 75, portanto, a seguir ao 25 de Abril, que é na altura em que começam a dar-se os primeiros passos nos restantes países para o desmantelamento. E começam a aparecer as primeiras questões laborais que vão depois agravar-se ao longo das décadas seguintes. Isso desde logo, obviamente, deixa Portugal numa situação, e deixa Portugal, quer a burguesia portuguesa, quer a própria classe, a nossa classe, a classe aqui, numa situação, enfim, quase eu não diria, eu não queria dizer ingrata, porque, nomeadamente em relação à burguesia, mas é de facto quase ingrato o que acontece, porque quando começam a haver condições, enfim, condições políticas para se construir esse Estado que garantia algum bem-estar à população e em particular aos trabalhadores, é de repente quando o vento começa a mudar em todo lado. E obviamente uma economia totalmente dependente do estrangeiro, portanto, com uma autonomia muito baixa, desde logo a autonomia energética. Então, não tem hoje, muito menos tinha em 74, autonomia alimentar, etc. E isso vai criar um problema muito sério, em que de repente começas a dar algumas condições aos trabalhadores e vais continuar a dá-las durante alguns anos, ali durante a primeira década, enfim, se quisermos seguir ao 25 de Abril. E de repente entras na União Europeia. E ao entrar na União Europeia, há um desmantelamento, há um desmontar do aparelho industrial português. Portugal nós tínhamos aqui, de facto, indústrias que eram, não sei, mega indústrias do ponto de vista europeu, mas eram indústrias muito, muito relevantes e que empregavam muita gente. Eu lembro, por exemplo, obviamente, como toda a gente se lembra, desde logo da Lisnave, que era até dos maiores taleiros navais do mundo naquela altura. Bem, a partir daqui depois vai entrar também uma ofensiva ideológica, e isto pegando aqui em concreto até na Lisnave, vai entrar uma ofensiva ideológica em que de repente, com uma série de indemnizações que são pagas aos operários, o que é que acontece? Os operários vão começar a ter o seu negóciozinho, começar a ter o seu cafezinho, o seu talho, a sua loja de camisas, qualquer coisa. Portanto, e há podemos dizer quase um fim, é o canto do cisne da classe operária portuguesa, em parte, é um canto do cisne, quer material, portanto, no sentido em que deixa de haver
deixa de haver operários e parte deles começam a ser eles próprios patrões, obviamente isso depois vai transformar-se no fim ideológico da classe. Isto para dizer que, Portugal nunca teve grandes condições, os trabalhadores portugueses, aliás, nunca tiveram grandes condições materiais, nem mesmo aí nesses anos em que poderia ter havido um boom, digamos, dos direitos e das condições. Não existiu, porque não há grandes condições, a verdade é essa. Nós olhamos hoje para o Portugal de hoje, é o Portugal em que os três maiores setores, pegando já no que estava a ser dito antes, os três maiores setores portugueses, aqueles mais lucrativos, que eventualmente empregam mais gente, etc., são o turismo, portanto, o turismo, incluindo aqui a restauração, o retalho, a venda de retalho, portanto, os supermercados e os hipermercados, e, o, e as telecomunicações. São três setores com um peso brutal do ponto de vista económico, do ponto de vista dos lucros que geram, do ponto de vista das pessoas que empregam, direta ou indiretamente, e depois são três setores altamente precarizados, é totalmente fora da lei, quase, o que se passa enfim, em muitos locais de trabalho dessas áreas ainda não são, mas dessas em específico. E depois, coincidentemente, são três setores onde, como já foi dito também, os sindicatos não entram. Portanto, a posição portuguesa é sempre esta, a posição da classe portuguesa é uma classe que ganha líquidos, o ordenado mínimo líquido é 565 salvo erro, euros, que é um valor absolutamente miserável. É uma classe que está sujeita a trabalhar ainda, a estar ainda 9 horas, 9 horas do seu dia no local de trabalho, contando aqui com a hora de almoço, quando, por exemplo, os parceiros europeus, isto parece parceiros europeus, parece a quadratura do ciclo, trabalham, muitos deles já só trabalham 7 horas por dia. É o país onde eu creio que ainda há pouco tempo ainda era o país, pelo menos da União Europeia, com mais horas de trabalho ao fim de semana, por exemplo. Eh, e aqui nesta situação é óbvio que e é preciso ainda reforçar que é nestes três setores onde isto mais acontece, ou seja, onde há mais trabalhadores a salário mínimo, onde há mais trabalhadores a trabalhar, ou a fazer aos extraordinários, a trabalhar ao fim de semana, etc. Porque estes três setores assim são um pilar da economia portuguesa, e são ao mesmo tempo, em que são ao mesmo tempo, sendo o pilar, são aqueles que empregam mais gente, porque estão a empregar de facto um número muito considerável de trabalhadores, e são ao mesmo tempo os grandes responsáveis pela erosão total e perda quase total de direitos e de condições laborais. Lá está. Aqui depois entraria sempre a questão sindical e a questão de termos um campo político e um campo sindical que tivesse conseguido ao longo dos últimos anos, e não foi por falta de oportunidade, mas que tivesse conseguido de facto, enfim, acompanhar a tendência de destruição do mundo laboral com novas técnicas, com novas estratégias desde logo de implantação nos locais de trabalho e nestes setores, que é uma coisa que obviamente não existe. Pelo andar da carruagem, tão depressa não existirá, o que deixa a classe portuguesa em muito maus lençóis, em comparação com as restantes classes podemos falar só aqui da Europa, que não estão, elas próprias obviamente não estão, nos restantes países não estão em paraísos, longe disso, mas também não estão no inferno português. E veremos agora também o que é que os próximos tempos nos vão trazer nesse sentido.
Obrigado, Igor. Então, ainda dentro da questão do trabalho em Portugal, foi recorrente, tanto na fala do Saul quanto na fala do Igor, a questão da entrada de Portugal na União Europeia. A União Europeia é essa entidade que o Vilela se referiu na fala dele anterior, e eu vou aqui colocar que o intelectual goza bastante prestígio no campo da esquerda, tanto em Portugal quanto no Brasil, que o Boaventura de Sousa Santos disse que seria o grande espaço de garantia da democracia, acredito que ele esteja falando da democracia burguesa, contra o avanço do fascismo, se referindo a esses chamados populismos de direita. Mas, enfim, então, pelo que o Saul e o Igor falaram, a entrada de Portugal na União Europeia não foram de todo, pelo menos, positivas para Portugal. Como não poderia deixar de abusar dos poderes do Vilela enquanto historiador em um dos nossos episódios, vou pedir para o Vilela, então, não acho que o objetivo aqui seja fazer um percurso histórico, mas para que ele possa analisar no antes e o depois, tendo como base qual que é o impacto da entrada de Portugal na Comunidade Econômica Europeia. Vamos lá, Vilela. É assim, a entrada de Portugal para a União Europeia é a continuação daquilo que a burguesia portuguesa fez desde que manda em Portugal, desde os anos 20 do século XIX. Quer dizer, aquilo que nós tivemos naquela altura foi, basicamente, a burguesia portuguesa a ir junto das burguesias centrais, sentar-se à mesa e dizer: nós queremos ter uma parceria com vocês na condição de parceiro menor e de parceiro esbulhado desta parceria. Como é que devemos fazê-lo? E lá foram estabelecidas as regras segundo as quais nós íamos participar do Clube dos Países Ricos, ao mesmo tempo que entregávamos completamente a esses países a chave do cofre e as condições para continuarmos indefinidamente numa condição de subalternidade e de dependência em relação a eles. O que é que se fez então nesse processo? Aquilo que falávamos há bocado, do ponto de vista geral, vai ser feito aqui a coberto da entrada para a União Europeia. Nós tínhamos, e a burguesia portuguesa queria rapidamente desfazer-se disso, um setor industrial com algum peso, como referiu o Igor e como referiu o Saul, que era onde estava também, e não por acaso, concentrado o trabalho organizado, não é? Onde estavam os trabalhadores que tinham capacidade de fazer greve, que tinham capacidade de fazer reivindicação, que tinham capacidade de impor derrotas pesadas à burguesia no âmbito do conflito de classe, e a burguesia, claro está, assim que se apanhou com a possibilidade de, a pretexto de estarmos na União Europeia e de haver uma especialização inteligente, como eles gostam de lhe chamar, do trabalho na Europa, em que cada país se especializaria numa área específica e nós ficávamos com serviços, turismo e pouco mais, então encarregou-se de ir lentamente destruindo todas as indústrias com grande relevância. Podemos falar aqui de meia dúzia de empresas, sei lá, o Igor falou da Lisnave, podíamos falar da Setnave, podíamos falar da Siderurgia Nacional, podíamos falar mais recentemente da Sorefam e ainda mais recentemente dos estaleiros navais de Viana. Lentamente a burguesia foi destruindo completamente a indústria portuguesa e com isso foi desarticulando a organização operária que lá existia. Ao mesmo tempo fez o mesmo processo no Alentejo, pagando a latifundiários para poderem comprar jipes e andarem a passear pelos campos do Alentejo em pseudo-safaris, ao mesmo tempo que não plantavam absolutamente nada e mantinham os assalariados rurais no desemprego. Podemos falar de como se tratou também a questão da pesca, que ainda agora, enquanto nós falamos neste momento, está em curso não é Vila do Conde, na Póvoa do Varzim, uma luta forte dos pescadores, porque com a questão do coronavírus está a haver uma quebra a pique dos preços do pescado, e como está a haver essa queda a pique dos preços do pescado, eles estão a ver que cedo ou tarde ficarão todos desempregados, e como vão ficar desempregados, dificilmente depois as empresas de pesca se vão reorganizar e se vão levantar outra vez e vão voltar a contratá-los. Portanto, o pouco que ainda restava do setor pesqueiro, com esta questão do coronavírus e as medidas que estão a ser implementadas, vai desaparecer também. E, portanto, o que é que sobrou depois de se desorganizarem estes setores todos no âmbito da entrada para a União Europeia em termos de trabalho? Sobrou o trabalho que a União Europeia nos permitiu que tivéssemos, que foi o trabalho
setores de serviços e pouco mais do que isso. A União Europeia meteu para cá uma quantidade grande de fundos comunitários com o objetivo de que nós os gastássemos em coisas que não nos permitissem a seguir termos uma posição independente e que nos permitisse de alguma forma caminharmos sobre as nossas próprias forças em matéria económica. Esses dinheiros e essas obras que foram feitas foram celebrados com uma grande modernização do país, aliás de uma forma bastante parola, bastante saloia, quando se fizeram as autoestradas, que nós hoje percebemos que muitas delas não há carros para circularem ali. Existem autoestradas por todo lado neste país e há quase mais autoestradas que carros. Fizeram-se os centros comerciais, que também eram a grande prova da modernização do país com esses dinheiros. E hoje em dia nós percebemos que temos centros comerciais que se matam uns aos outros. Há uma série de centros comerciais que estão às moscas, que estão falidos porque apareceram centros comerciais demasiado próximos e não há gente suficiente para encher os dois. Ao mesmo tempo que se fez isto, aquilo que se permitiu foi que a burguesia portuguesa, sobretudo de 3 setores, que são os setores que mandam neste país, são os donos disto tudo, o setor da banca, o setor da construção civil e o setor da venda a retalho, ficassem cada vez mais fortes e tivessem neste momento um peso desmesurado na nossa estrutura social e têm como interesse, porque é essa a sua área de negócio, é isso que lhes dá dinheiro, que nós continuamos a ter esta estrutura produtiva, este modelo de pseudo-desenvolvimento em que não temos indústria, não temos agricultura, não temos pescas e não temos nada, porque eles também não querem que passemos a ter. Esta é uma questão fundamental. Nós não podemos, se quiséssemos, vamos admitir a seguinte situação, nós não queríamos o socialismo. Nós queríamos um país capitalista, mas um país capitalista onde houvesse, vá lá, algum desenvolvimento económico e algum desenvolvimento do ponto de vista da soberania nacional, para usar uma expressão tão cara a tanta gente. Nós tínhamos em primeiríssimo lugar de nos desenvencilhar da burguesia portuguesa. Nós não teremos nunca esse tipo de desenvolvimento económico com esta gente às costas, porque esta gente é contrária a esse desenvolvimento económico. Ela não tem interesse material em que exista esse desenvolvimento económico. Nós vamos falar junto da SONAI, junto da Jerónimo Martins, junto da Mota-Engil, junto dos bancos, quaisquer que eles sejam, do BPI, do Santander Tota, do Novo Banco, falemos com qualquer um desses burgueses e tentemos explicar-lhes, olha, nós devíamos ter indústria, nós devíamos ter agricultura, nós devíamos ter pesca e minas, e a resposta deles é, mas devíamos ter isso para quê? Que interesse é que eu tenho em que nós tenhamos qualquer um desses setores a funcionar com um mínimo de relevância económica? Eu não tenho qualquer interesse nisso, eu estou bem servido. Os meus supermercados funcionam, os meus bancos funcionam, eu tenho obras para a minha construtora. Porquê é que eu hei de agora estar a perder o meu tempo e o meu dinheiro precioso a investir na construção de uma siderúrgica ou a investir na agricultura do Alentejo? Qual é o interesse que eu tenho em qualquer uma dessas coisas? Não tenho nenhum. Portanto, meus caros amigos, meia volta e voltem para trás. Portanto, enquanto nós nos livrarmos desta gente, não teremos desenvolvimento de nenhuma natureza. Ao mesmo tempo, temos esta questão também agora do turismo, que começou a crescer muito nos últimos anos, que é, mais uma vez, a continuação da lógica de setores absolutamente improdutivos, que de rentabilidade têm absolutamente zero, que permitem que nós continuemos sistematicamente endividados em relação ao resto dos países europeus, porque estamos a importar carros para vender estadias em hotéis e andorinhas de barro vendidas aos turistas que vêm cá e levam para casa de souvenir. E nós com esta estrutura económica que é altamente desequilibrada, continuaremos para sempre numa situação de dependência. E em relação a condições de trabalho, eu não me esqueci que é esse o tema do podcast. O facto de nós termos um país que produz pouco serve como justificação brilhante para se dizer o país é pobre. Vocês olhem para o PIB português e comparem com o PIB alemão, com o PIB francês, com o PIB holandês, com o PIB da Bélgica, com o que quer que vocês queiram. Nós produzimos muitíssimo menos. Dado que produzimos muitíssimo menos, não podemos estar a pagar mais, vocês, e depois vem a atribuição de culpas, vocês deviam trabalhar mais horas, vocês deviam aceitar salários mais baixos, vocês como estão garantidos com a estabilidade laboral, não têm rentabilidade no vosso trabalho, e portanto é preciso pagar menos, e portanto é preciso contratos mais precários, e portanto é preciso deixar toda a gente numa situação lastimosa. Tudo a pretexto de regras que são implementadas e aplicadas porque estamos na União Europeia. E, portanto, sim, Portugal acompanha o processo do resto do mundo de terceirização, de precarização e de desmantelamento do setor industrial e, correlativamente, desmantelamento do movimento sindical organizado, que subsiste no aparelho de Estado e pouco mais, porque também ainda não se encontrou uma forma de desmantelar o aparelho de Estado. E mesmo aí,
há setores que estão a ficar precarizados. Eu lembro-me daqui a uns anos ter saído e depois retirou-se do Diário da República um concurso em que se estava a tentar contratar enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde que recebiam, se a memória não me falha, 3 euros por hora. Assim, uma coisa absolutamente escabrosa. E como é evidente, nessa altura, houve uma série de enfermeiros portugueses que emigraram para o Reino Unido, designadamente, onde hoje trabalham. Aliás, o Boris Johnson recentemente esteve internado por causa do coronavírus e foi tratado por um enfermeiro português que podia perfeitamente estar aqui, se calhar só não está cá porque ofereceram 3 euros por hora e ele decidiu que devia ir para outro país trabalhar, onde lhe pagassem o que servisse para ele ter uma profissão com dignidade e uma vida de jeito. E, portanto, é isto, quer dizer, a condição de trabalho em Portugal e a sua relação com a União Europeia é total. O facto de nós aceitarmos estar numa União Europeia que nos impõe condições de dependência permanente leva a que depois nós não possamos ter desenvolvimento económico e justifica que nós, porque não temos desenvolvimento económico, podemos a burguesia vir com a conversa de que não há condições materiais. Não estão reunidas as condições, também a burguesia o diz, para termos uma vida com pés e cabeça. Obrigado, Vilela. Bom, em cima disso que você falou, parece que os trabalhadores ou até o campo da esquerda em Portugal tem que começar a prestar mais atenção e que eles dão ouvidos, porque enquanto o Boaventura de Sousa Santos está falando que a União Europeia é o grande bastião da democracia, temos intelectuais latino-americanos que falam muito mais a língua disso que você falou. Você falou tanto em dependência e subdesenvolvimento que o Rui Mauro Marini tem muito mais a dizer sobre a realidade em Portugal do que um Boaventura de Sousa Santos. Bem, deixa-me só dizer uma frase. O Boaventura de Sousa Santos, que vai dizer que a União Europeia é o grande bastião em defesa da democracia para Melilla ou para Lampedusa aos refugiados. Pois, sem mais. Bom, dando seguimento então ao nosso episódio, então a próxima questão bom, nós já falamos então sobre as estratégias e o papel e a ideologia e tudo aquilo que a burguesia impõe, mas a gente também não explorou muito qual que é a resposta por parte do outro lado da moeda, que é a classe trabalhadora. Então, o que o movimento laboral em Portugal tem feito, como ele se organiza, quais são os seus objetivos, o que ele faz, enfim. Então, vou começar com o Saul, para nos dizer, então, o que ele acha do papel dos trabalhadores organizados em Portugal atualmente. Bem, ainda bem que deixámos esta parte para o fim, porque nesta altura que já temos pouco tempo de episódio, porque é muito pouco para dizer, basicamente. Eu estava quase a dizer nada, mas estaria a ser injusto também, se fosse dizer nada, porque há setores sindicais em Portugal ainda combativos, ainda com capacidade de reivindicação e de se imporem e de imporem as tais pesadas derrotas à burguesia. A questão é que são setores sindicais praticamente de nicho, são muitas vezes setores sindicais que vêm a ser arregimentados ou cooptados por elementos ou simplesmente a políticos ou muitas vezes com perigos de estarem ligados a um sindicalismo de direita, um nacional-sindicalismo ou uma extrema-direita com objetivos sindicais. E, portanto, o que temos nessa situação, tirando o tal sindicalismo no aparelho de Estado, que, tendo em conta toda a discussão à volta do papel de classe do que é o aparelho de Estado e do que é que são os trabalhadores do aparelho de Estado dentro da organização capitalista, que é uma discussão bem mais complicada para se ter. Mas tirando isso, temos os estivadores que se organizam e que fazem a sua luta, uma luta extremamente difícil, porque é preciso que se saiba que isto parece ficção científica, isto parece que estamos a viajar no tempo, mas ainda se trabalha à jorna em Portugal. Isto não é essa de Queiroz. Isto é agora. Ainda se trabalha à jorna em Portugal na estiva.
mas os estivadores fazem essa luta dura e com forças sindicais fortes que se impõem muitas vezes e com muita dificuldade se impõem e com muitas vezes quase uma indiferença de uma boa parte da esquerda parlamentar conseguem fazer esse combate. Temos a recente situação, mais uma vez, dessa tal questão de nicho das transportadoras dos transportes de materiais perigosos e da logística em geral, portanto, dos transportes, que também tem algumas contradições e algumas nuances importantes, nomeadamente quando as greves se confundem com lockouts de pequenas empresas manipulados por grandes empresas. Isso também é preciso analisar com muita atenção e com muito cuidado, mas que há ali uma presença ou pelo menos um potencial sindical, ele existe. Agora, o que não há é pegar nestes setores que existem e organizá-los entre si e coordená-los entre si e fazer disso uma luta generalizada, primeiro por questões sindicais do imediato e mais tarde por um projeto político revolucionário de classe. Isso. Não há nada próximo disso em Portugal atualmente. Há também, destacando aqui, projetos novos que aparecem de mobilização laboral e de tentativa de ajuda mútua entre trabalhadores nos extremos mais baixos daquilo que é a situação laboral portuguesa, porque nós temos vindo a falar da questão industrial, da questão dos serviços, da questão de todas essas questões, mas temos aqui a questão dos setores em que estão mais empregados os imigrantes, e principalmente os imigrantes ilegais, por exemplo, que é uma situação também laboral completamente escabrosa, completamente aberrante, mas que existe e que há tentativas atualmente de fazer, falando aqui da rede de apoio mútuo, de fazer literalmente uma rede de apoio mútuo que consiga que essas pessoas tenham um mínimo de organização e alguém a quem ir ter com quando se vê numa situação dentro do extremo que já é a sua vida laboral ainda mais difícil. Mas a questão é que todas estas situações, todos estes sindicalismos que existem, estas mobilizações que existem e estes projetos que existem, estão numa realidade externa e numa realidade do país em geral que não permite uma organização generalizada de classe. E isso é que depois permite que se continue, e até nos termos subjetivos, que cada vez que há uma greve, os setores laborais que não estão em greve acham que há uma grande inconveniência à greve que o outro setor laboral está a fazer. E depois, quando for o nosso setor laboral a fazer greve, vamos então dizer que nós sim temos legitimidade em fazer uma greve porque conhecemos os nossos problemas, as nossas reivindicações, mas os outros que há 2 semanas estavam a fazer greve, esses não tinham razão em fazê-lo, porque esses sim são os privilegiados, porque já ganham bem, porque já têm isto e aquilo. E isto consegue-se, isto vem de uma grande, de um sucesso da propaganda burguesa dentro da classe. A propaganda burguesa consegue pôr os trabalhadores uns contra os outros nesta situação e por isso consegue que estes movimentos sejam mal vistos muitas vezes por outros trabalhadores. E portanto o panorama é este, não é bom, não é animador o panorama, existem abertas, mas não é de todo um panorama que seja animador. Obrigado, Saul. O Saul colocou a questão mais referente ao que eles dão os exemplos bons, mais ligados a um sindicalismo muito mais, vamos dizer, autônomo, iniciativas orgânicas,
do que realmente vamos dizer assim, o sindicalismo oficial propriamente dito. O que eu vou pedir para o Igor agora é que ele possa falar mais sobre o papel especificamente das centrais sindicais, dos partidos ligados às centrais sindicais, se existem oposições que possam estar ligadas a alguma coisa que a gente pode chamar de extrema esquerda, ou se existem categorias que já estiveram ou estão ligadas a uma perspectiva de um sindicalismo revolucionário, ou alguma organização que use a luta sindical, a luta laboral para colocar uma pauta de derrubada da ordem burguesa, de fazer um trabalho de base visando a revolução, ou se as grandes centrais, e ligadas aos grandes partidos, já fazem esse papel. Por favor, Igor. Bem, o papel das centrais, eu não vou estender muito em relação ao GT, porque não há muito a dizer em relação ao GT. Mas o papel da CGTP, no fundo, do GT é a mesma coisa, que é o acordo, é chegar a acordo, é a concertação, é a negociação, é o plano comum, etc, etc. Portanto, não há de todo uma perspectiva combativa do sindicalismo, que é aquilo que o sindicalismo tem de ser. Eu gosto de exemplificar a questão da CGTP e da forma como a CGTP vê o sindicalismo com a ausência quase total. Eu aqui digo quase total porque não tenho bem certeza do que vou dizer a seguir, mas é quase total dos fundos de greve. A questão dos fundos de greve, eu sei que durante muitos anos os fundos de greve havia o sindicato, salvo erro, dos maquinistas, ou enfim, dos ferroviários no geral, que tinha isso, penso que era o único. Eu não sei neste momento em que ponto é que está, tenho ideia que não mudou muito. De qualquer forma, se não for só um sindicato, é só um ou dois. E o fundo de greve é uma arma histórica do movimento sindical. Em Portugal, não creio que tenha sido assim tão histórico, mas também enfim, a história do movimento sindical português é uma história, enfim, muito, muito particular, porque tem 50 anos de ilegalização e de clandestinidade. Obviamente não ajuda, não ajuda. Ainda assim, o SGDP vai surgir, lá está, pegando neste contexto histórico, em que a CGTP surge ao fim destes 50 anos, como, enfim, central, como toda a gente sabe, é central do PCP, e surge para fazer o sindicalismo, portanto, para dar continuidade no mundo sindical, ao que o PCP, ao reformismo que o PCP estava a fazer no plano político. E, portanto, que é não haver. É aquilo que falávamos, que já temos falado a propósito do 25 de Abril e a propósito do 11 de Março, quer dizer, se o PCP fugiu sempre da confrontação, da confrontação política, da confrontação partidária, da confrontação de classes, mesmo quando podia avançar para essa confrontação, porque raio é que a CGTP há de fazê-lo. Não faz sentido. Não tem lógica, portanto, não tinha lógica que assim fosse. Perguntaste a segunda parte da tua pergunta e depois não percebi bem. Estavas a perguntar, Lucas, se havia oposição, ou, portanto, grupos de oposição à esquerda dentro da CGTP. É isso, é que eu confesso que o som ficou... Não. Já imaginando o que tu ia falar a respeito do papel das centrais ligadas ao partido, ao GT, ao PS, a CGTP, ao PCP, já entendendo que eles têm um papel mais de conciliação, enfim, de tudo que você já estava falando, se existir em Portugal alguma perspectiva, se algumas pequenas ou até grandes organizações que poderiam dar um caráter de revolucionário ou de uma intenção revolucionária ao sindicalismo. Certo, obrigado pelo esclarecimento, que eu tinha ficado com a impressão que aquilo que me tinhas perguntar é se havia dentro da CGTP. Isso a gente já sabia que não, mas é bom também esclarecer e deixar claro.
Pois, obrigado e desculpa ter-te feito repetir a segunda parte da pergunta. Tudo bem, Ehm, tudo bem. Bom, já era um pouco o que o Saúl estava a dizer, em que começam a surgir as primeiras iniciativas. Enfim, as primeiras iniciativas, excetuando já pondo parte a questão do Sindicato dos Estivadores. E até da própria STCC, dos trabalhadores de call center, obviamente não tem a mesma dimensão, não tem a mesma visibilidade, uma série de razões, que tem o CEAL dos estivadores, mas é também um sindicato já de bastante valor, e que está fora da órbita da CGT, ou pelo menos oficialmente. E lá está, o Saúl estava a falar da rede de apoio mútuo, que é uma excelente iniciativa e que inevitavelmente, eh, este modelo inevitavelmente terá de ser no futuro próximo, no curto e médio prazo, terá de ser olhado por nós, como de facto um modelo de, enfim, chamemos sindicalismo a fazer. Até porque há aqui uma questão que é, se não aparecer uma, um modelo de sindicalismo, um modelo de luta laboral, eh, Perdemos Igor? laborais entregues, que aparecem fora Voltou, voltou. sim, pronto, que aparecem fora da CGTP, e ligados a interesses muito obscuros. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, da questão de ter sido uma ordem profissional, no caso dos enfermeiros, a tomar a linha da frente numa greve dessa classe profissional, que é, quanto a mim, independentemente das razões da greve, não vou discutir isso, mas quanto a mim deixar-se uma ordem profissional fazer o papel do sindicato é, é, enfim, bastante preocupante. E depois a questão em que apareceu aquele sindicato dos camionistas, uma vez mais, independentemente das razões e da legitimidade, com certeza será toda da greve, foi bastante perceptível que aquele sindicato e aquelas pessoas que ali estavam à frente daquele sindicato serviam interesses que não eram, no fim do dia, não iam ser os interesses dos trabalhadores assalariados daquele setor. E, portanto, é bom, neste sentido, é bom que nós à esquerda comecemos a pensar em criar, e quando digo em criar, é de facto em desenvolver fortemente um novo método de luta e de organização, para não correr o risco de deixar estes setores entregues a quem aparecer, e quem aparecer de certeza absoluta que não vai ser melhor que nós. Obrigado, Igor. Bom, pergunta para o Vilela agora. Durante todo o episódio a gente falou muito sobre a questão dos direitos, né? Garantir que os trabalhadores tenham direitos. Seriam esses direitos fim em si mesmo? O objetivo final da luta laboral tem que ser a garantia dos direitos, que os trabalhadores tenham bons salários, tenham boas condições de vida. O nosso horizonte é voltar ao patamar anterior ou encaixar Portugal num patamar onde os trabalhadores continuem explorados, mas tenham boas condições, tenham uma certa segurança no trabalho e de vida em geral, ou o sindicalismo e a luta laboral tem que ter uma outra finalidade, Vilela, por favor. Não, é evidente que nós não estamos a propor, e eu espero que ninguém dos que nos esteja a ouvir considere isso, mas também se achar, por favor, deixe um comentário a explicar porque é que acha isso, que o objetivo é o de nós conseguirmos restabelecer uma situação de garantia de direitos laborais tal como estão previstos na Constituição e na lei, se possível melhorando um bocadinho. Eu acho, aliás, que isso é uma das críticas que eu teria a fazer ao movimento sindical,
que temos, seja de que central sindical for, seja de sindicatos independentes, seja do que for, é esta grande dependência e este peso completamente desmesurado que se dá em relação à questão da legalidade e à questão do direito laboral, que eu compreendo perfeitamente a utilidade do direito laboral em determinadas circunstâncias, mas é uma utilidade perfeitamente tática. E nós que devemos ter uma perspectiva política da luta de classes, nós que devemos, primeiro e antes de mais, compreender que existe luta de classes, devemos depois compreender que dentro dessa luta de classes o direito tem uma determinada função, e essa função é de tentar balizar essa luta de classes e estabelecê-la dentro de um ringue, se quisermos, já que estamos a falar de luta, onde essa luta de classes se desenrola dentro de condições que são as condições aceitas pelo Estado, que não é neutro, que é o Estado da burguesia. Devemos então compreender que o direito laboral nos cria aqui uma situação muito limitadora, não nos cria uma situação de emancipação. Nós não nos emanciparemos com base no direito laboral. Isso é um problema complicado de resolver porque, de facto, existe muito daquilo que eu vou vendo no movimento sindical a convicção de que a lei é uma coisa que nos serve, é uma coisa boa, a lei é uma coisa que nós devemos preservar e que o nosso grande objetivo é introduzir melhorias no Código de Trabalho, é criar bons contratos coletivos de trabalho, é resolver as questões que permitem ao patronato, já legalmente hoje, aplicar condições de trabalho bastante más, acabar com as empresas de trabalho temporário, aplicar regras para que não se abuse do contrato a prazo e do recibo verde. Tudo isso eu percebo perfeitamente. Eu também, para a gente pode cair nesta coisa de parecer que se está a dizer, que se está a menosprezar a luta de um trabalhador ou de uma empresa onde os trabalhadores querem passar de precários a efetivos. Não, obviamente nós não estamos a desmerecer qualquer luta que se esteja a travar neste momento em relação a isso e estamos absolutamente solidários com esses trabalhadores. Agora, em termos de objetivo, em termos de programa político, não pode ser programa político de uma organização de esquerda como ter como objetivo final e único e último garantir que os trabalhadores têm as condições legais cumpridas pelo seu patrão. Até porque isto demonstra uma incompreensão grande do que é a própria realidade de um ponto de vista marxista, a realidade social de um ponto de vista marxista. O patrão irá respeitar condições de trabalho estabelecidas em lei se o movimento sindical tiver como objetivo superar essas relações e tiver força para isso. Eu aqui há uns anos, o Igor há bocado falou do que parecíamos a quadratura do círculo, e aqui há uns anos o António Costa, que hoje é primeiro-ministro, era comentador da quadratura do círculo. E uma altura qualquer ele estava a discutir com o António Lobo Xavier, do CDS, e o Xavier dizia que uma das coisas que fazia com que os investidores não viessem para Portugal era o facto da nossa lei laboral ser uma lei laboral saída do PREC, cheia de garantias, cheia de que dava todos os direitos aos trabalhadores e tornava muito difícil empreender em Portugal e investir em Portugal. E o António Costa interrompe-o e diz: o senhor sabe perfeitamente que o que está a dizer é mentira, até porque qualquer investidor que se informe sabe que o que está escrito na lei laboral portuguesa não é aplicado em muitos dos casos. Portanto, o facto de uma coisa estar na lei, e dito pelo António Costa, hoje primeiro-ministro, há anos atrás, ainda ele não sonhava que ia ser primeiro-ministro, não vai ser necessariamente aplicado, porque a aplicação mesmo da lei depende da força da classe trabalhadora para obrigar o patronato a cumprir a lei. Se o patrão chega a uma empresa e diz: eu vou pagar 300 euros de salário mínimo, bom, mas o salário mínimo são 600 e tal euros, mas eu só pago 300. Se aqueles trabalhadores não tiverem condições para impor que ele paga 600 euros e chamarem a autoridade para as condições de trabalho e ela fizer vista grossa, e forem para tribunais de trabalho e os juízes acharem que não têm que fazer nada com aquilo porque decidiram naquele dia que não faziam nada com aquilo, o que é que os trabalhadores vão fazer? E isto acontece diariamente. Estas coisas, não tão graves como o salário mínimo, mas em todo caso, violações flagrantes de direitos laborais que são apresentadas às autoridades, que são apresentadas aos tribunais e das quais ninguém quer saber, acontecem diariamente em Portugal. Portanto, é óbvio que a nossa luta não pode ser por pôr mais direitos na lei ou por fazer com que as leis sejam cumpridas, porque o problema mantém-se. O problema é o de nós estarmos dentro do tal ringue, da tal arena de combate em que a burguesia tem muito mais armas do que nós e muito mais condições do que nós para impor quais são as relações de trabalho. Portanto, a luta e o objetivo deve ser o de acabarmos com este modo de produção e construirmos um modo de produção em que os trabalhadores decidam o que se produz, decidam como se distribui
a riqueza produzida de uma forma que seja socialista. Não podemos continuar a ter uma sociedade onde nós estamos à mercê de quem tem meios de produção e nós não temos, e depois da bondade ou falta de bondade dos agentes do aparelho de Estado que pertencem às pessoas que têm meios de produção. Portanto, se nós não temos como objetivo romper com isto e acabar com isto, vamos ficar numa situação bastante complicada. Para o fazermos, precisamos de organização, evidente que sim, tendo em conta todas as dificuldades que eu falava há pouco, da reconversão das empresas, da rotação de trabalhadores, da precariedade dos trabalhadores e tudo mais, há de facto que pegarem exemplos como aqueles que o Igor e que o Saúl estavam a apresentar há bocado, de organizações que se formam talvez no local de trabalho, mas não necessariamente, em zonas de moradia, agregando trabalhadores precários que até podem trabalhar em empresas diferentes, mas têm objetivos comuns, e tentarmos compreender, primeiro e antes de mais, como é que nós nos podemos ajudar uns aos outros quando aparece uma situação que exige a nossa mobilização e que exige a nossa combatividade. Primeiro lugar. Segundo lugar, e porque isto já vai longo, não é? Estou aqui a ver que já estamos a falar há algum tempo, compreender também que nós precisamos de pôr outra vez a circular as ideias da liquidação deste modo de produção e da construção de um modo de produção socialista. Nós não podemos continuar, e já o fazemos há muito tempo, enfiados dentro desta arena onde a burguesia nos pôs, a discutir com ela se pomos mais um direito ou tiramos mais um direito da lei. Não, o nosso objetivo, o nosso ponto de chegada não pode ser a legalidade. O nosso ponto de chegada tem de ser de facto a construção de uma sociedade nova, tem de ser de facto a construção de uma sociedade socialista. E se isto não ficar na cabeça dos trabalhadores, a verdade é esta: nem a legalidade, nem o Código de Trabalho, nem os direitos constitucionais dos trabalhadores vão ser cumpridos. Obrigado, Vilela. E para fecharmos nosso debate no PIC, o Igor já tinha dito que tinha uma dica cultural, os outros camaradas em seguida, e a gente já fecha já. Igor, por favor. Bom, então para terminar, a minha dica cultural vai ser uma série que foi lançada no Netflix, que é o The English Game. Muito rapidamente, é uma série sobre o início do futebol profissional em Inglaterra na ponta final do século XIX, em que há uma separação muito clara entre o que era o futebol originalmente, o futebol amador, que contraintuitivamente, se quisermos, era o futebol dos ricos, portanto era o futebol dos burgueses, era o futebol dos patrões da indústria e dos banqueiros, que eram eles literalmente que jogavam. Isso é personificado numa equipa. E depois o futebol dos operários. Aqui interessa dizer que aqui a questão, quando digo futebol, as equipas dos operários, elas na verdade eram equipas de fábricas. Portanto, a equipa na verdade, era o dono da equipa, era o dono da fábrica, não é? Ainda assim, jogavam apenas operários. E o futebol profissional vai começar a partir daí, com as primeiras transferências, etc. Portanto, é uma série, do ponto de vista histórico, interessante para quem quiser saber um pouco sobre o começo do futebol e sobre as ligações do futebol que se foram mantendo. E ainda hoje, de certo modo, existem. Há luta de classes, porque é mesmo assim. E não sendo, obviamente, uma série super espetacular, mas e não sendo de todo uma série propriamente revolucionária. Não estivéssemos a falar de uma série ocidental, mas não deixa de ser uma série interessante, e, se podemos dizer assim, politicamente correta. Obrigado, Igor. Saúl ou Vilela, tem dica cultural? Pelos vistos, não. Para fechar, então, eu vou dar minha dica cultural. Na verdade, são duas. Uma é um clássico, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, pela internet acha. E a outra é Classe Operária Vai ao Paraíso, é um filme italiano, também sobre trabalho. Esse aí está disponível no YouTube completo e legendado. Pronto, é isso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Já agradecemos pela vossa contribuição através da sua divulgação, do seu compartilhamento do nosso episódio. Muito obrigado e até a próxima.
Pronto, feito. Com